Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia a você que está nos assistindo pela internet, meu amigo, minha amiga. Nós queremos desejar para você um bom domingo. Apesar desse friozinho gostoso, né? Nós temos a certeza, né, que o Espírito Santo do Senhor vai aquecer os nossos corações, né? Que nós possamos prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? E que esse culto seja a expressão sincera dos nossos corações, né? Que o Senhor possa se alegrar com o nosso culto, com o nosso louvor, e que a mensagem do Senhor também, ela possa edificar os nossos corações, que nós possamos sair de uma forma bem diferente, bem melhor daquela forma que nós entramos na igreja. Um bom dia para você, um bom dia para todos, né? Vamos fazer uma oração de adoração? Oremos. Senhor Pai, nós te agradecemos porque nós nos encontramos na tua casa. Queremos, Senhor, te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que nós temos recebido das tuas dadivosas mãos. Continua, Senhor, a nos abençoar, Senhor, continua, Senhor, a nos orientar, Senhor, e que nós possamos ser verdadeiros adoradores de Ti, ó Pai. Que nós possamos ser instrumento, onde quer que coloquemos os nossos pés, nós possamos ser instrumento da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia. Ser com todos os momentos desse culto, que Tu possa estar nos abençoando, e receba, Senhor, o nosso culto de louvor e adoração. É a oração que nós fazemos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso grande e amado pastor. Amém. Vamos fazer a leitura que está já ali no nosso telão. Vamos todos fazer? Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Cantemos ao Senhor. Desculpa. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e falarei das tuas grandes obras. Amém.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nesse instante, nós vamos agradecer aos nossos dízimos e às nossas ofertas que os irmãos voluntariamente têm entregue na casa do Senhor, né? Devido à pandemia, ao Covid, né? A maioria dos irmãos estão fazendo essa oferta via, né, banco, né, transferência direta ao banco. Então, esse é um momento de gratidão ao Deus pela oportunidade de Ele estar, né, nos proporcionando de fazermos a entrega, devolver um pouco para o Senhor do muito que Ele tem nos dado. Então, nós vamos agradecer nesse instante os dízimos e as nossas ofertas. Eu convido o nosso irmão Felipe a estar fazendo essa oração de gratidão. Grande Deus, sabemos que para Ti, para os céus não existe crise. Cremos no Espírito Santo, sabemos que estamos comemorando hoje Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, e sabemos que durante todo esse período o Senhor está com a gente, está nos abençoando, nos dando prosperidade em meio às dificuldades. Agradecemos porque nós pudemos devolver apenas uma parte, os 10% e as ofertas, para a Tua obra, para o Teu reino. Agradecemos também as ofertas adicionais para a caridade, seja através de cesta básica, seja através de ofertas para Betel, Casas Lares. Sabemos que o Senhor tem abençoado tanto essas obras sociais. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, amém, Senhor Deus. Amém. Confessamos os nossos pecados. Senhor, Tu sabes, Senhor, do nosso caminhar, Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces, Senhor, os nossos atos, Tu conheces, Senhor, o nosso dia a dia. Por isso, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti. Tu sabes, inclusive, Senhor, as nossas transgressões, naquilo que temos falhado, Senhor, naquilo que nós temos deixado de fazer, que deveríamos fazer.
Nesse instante, Senhor, nós queremos nos arrepender e pedir, Senhor, perdão por todos os nossos pecados que nós temos cometido. Que Tu possa, Senhor, olhar para dentro dos nossos corações, Senhor, e o sangue de Jesus, que tem poder, Senhor, possa nesse instante, Senhor, nos lavar, Senhor, de tudo aquilo que nós temos feito, Senhor. Tu possa, Senhor, daqui para frente, Senhor, estar nos orientando cada vez mais, ó Pai. Que nós possamos sempre estarmos olhando para a cruz de Cristo. Que essa cruz, Senhor, seja o nosso norte, Senhor, que essa cruz, Senhor, seja o nosso dirigir, ó Pai, para que nós possamos viver uma vida, Senhor, completamente, Senhor, fiel a Ti. Esteja conosco, nos fortalecendo, Senhor, nos dando força, cuidando, Senhor, das nossas vidas, para que nós possamos ser um luzeiro, Senhor, onde quer que nós estejamos. Guarda-nos, protege-nos, Senhor, esteja com aquelas famílias, Senhor, que estão enlutadas, Senhor, Tu possas estar, Senhor, confortando, Senhor, os seus corações. Te pedimos, Senhor, também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, acamados, Senhor, pela Covid, ó Pai, Tu possas também, Senhor, estar junto deles, ó Pai, sarando, Senhor, da sua enfermidade, sarando das suas dores, Senhor, e que os seus corações estejam aquecidos e guardados por Ti, ó Pai. Estende a Tua mão sobre eles, ó Pai, que nada, Senhor, possa lhes afligir, ó Pai. Nós sabemos desse mal, Senhor, que tem acometido, Senhor, a nossa terra, mas Tu és maior, Senhor, que tudo isso, que Tu possa, Senhor, estar, Senhor, com cada um desses enfermos, ó Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Cantemos louvor ao nosso Deus. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de vocês. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos assim continuar adorando ao nosso Deus, cantando ao nosso Deus, dizendo que somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
que estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Ele mudou o nosso viver. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é a nossa rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia.
salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Pedir para nossa irmã Nadine fazer uma oração nesse momento pelas crianças. Oremos. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos em Tua presença, seja em nossos lares, seja aqui presencialmente, Senhor. Nesse momento eu te peço que oriente os pais, oriente a todos nós a sermos bênçãos na vida das crianças, para que possamos mostrar a elas Sua grandeza, Sua autoridade, Suas bênçãos, Senhor, e abençoe elas para que possa entender, para que possa aprender também, Senhor. Agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Como é bom estarmos aqui nesta manhã, como é bom vermos os irmãos aqui nesta manhã, enche os nossos corações de alegria. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de todos aqueles dos nossos irmãos, daqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, pelo Facebook. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Volte outras vezes a assistir o nosso culto pelo Facebook. Estamos com o nosso culto também presencialmente. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nesta manhã, irmãos, eu quero meditar, quero expor a passagem bíblica do texto de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, do verso 1 ao 6. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, do verso 1 ao 6. A palavra do Senhor nos diz: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, porque na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Oremos. Santo Espírito de Deus, pedimos nesse momento iluminação da Tua Palavra, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, nos mostre a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Quero hoje falar um pouco com os irmãos sobre sermos constantes, pois esse é o tema da nossa mensagem. Seja constante. Precisamos ser constantes no amor, precisamos ter gratidão constante e também que a nossa fé possa ser constante, sempre confiarmos, sempre confiando no Senhor. É sobre isso que nesta manhã quero falar um pouco com os amados irmãos. Em primeiro lugar, quero falar sobre a prática do amor. A prática do amor. O verso 1, acompanhe comigo o verso 1 da exposição do texto. O verso 1 diz assim: seja constante o amor fraternal. O amor, meus irmãos, precisa ser algo constante em nossas vidas. A prática do amor não deve ocorrer apenas algumas vezes, de vez em quando der. Mas a prática do amor precisa ser algo constante. Mas, segundo a palavra de Deus, precisa ocorrer de forma constante. O amor fraternal precisa ser praticado todos os dias em nossas vidas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E esse amor fraternal, que é descrito aqui na Epístola aos Hebreus, esse amor, quando pesquisado na origem da palavra grega, na palavra grega se chama Filadélfia. Filadélfia, esse amor que significa amor de irmão de sangue. Amor de irmão de sangue. Como corpo de Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E esse amor de irmão é o que nós precisamos viver, praticar cada dia mais em nossa comunidade cristã, viver cada dia em nossas vidas, em nosso dia a dia, pois é o que a palavra do Senhor nos ensina a viver. É o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Será que eu e você, nesta manhã, será que eu e você estamos sendo constantes na prática do amor? Será que nós estamos sendo constantes na prática do amor? É algo para refletirmos. Em 1 João capítulo 4, verso 20, nos diz: aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Não pode amar a Deus a quem não vê. Como é importante nós vivermos esse amor, como é importante nós praticarmos esse amor diante do nosso próximo, pois não podemos viver um amor apenas de palavras, um amor apenas de boca para fora, da boca para fora, um amor apenas de palavras, como eu disse, mas precisa ser um amor de gestos, um amor de atitude. Pois quem ama, cuida, quem ama, serve. Quem ama, pratica o bem, pratica a justiça. Quem ama, deixa de ser beneficiado. Olha, irmãos, quem ama, deixa de ser beneficiado para beneficiar o seu próximo. A prática do amor. Esse amor que acolhe, esse amor que diz para o seu irmão: do que você precisar de mim, pode contar comigo, no que eu posso te ajudar, vamos caminhar juntos. Conte comigo. Esse amor que nos faz entender que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, e todos nós precisamos de ajuda. Esse amor, meus irmãos, que nós vivemos aqui dentro do corpo de Cristo Jesus, a igreja, é muito importante. É muito importante para as nossas vidas, porque é nesse amor que nós somos fortalecidos, é nesse amor que nós somos consolados, é nesse amor que nós somos animados. Como é bom falar com um irmão, abrir o coração para um irmão, como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que nós podemos contar com os nossos irmãos da fé,
E isso é ser igreja. Isso é ser igreja. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração. Como é bom fazermos parte da família de Deus. Como é bom sermos irmãos. Ainda refletindo sobre a prática do amor, vejamos só o que o verso 2 nos diz. Verso 2: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. No grego, a palavra hospitalidade, irmãos, quando a gente vai para o grego, essa palavra significa literalmente amor ao estrangeiro. Amor ao estrangeiro. Hospitalidade foi algo muito importante na vida dos cristãos, né? Hospitalidade, e a hospitalidade continua sendo algo muito importante nos dias de hoje. Se voltarmos um pouco na história, os cristãos nos primeiros séculos, eles foram perseguidos. E nesse período os cristãos, eles enfrentaram muitas dificuldades. Muitos precisavam sair de suas casas, muitos perderam suas posses, muitos precisavam se esconder do Império Romano. Grandes eram as dificuldades. É por isso, meus irmãos, que nesse contexto a hospitalidade era muito importante, porque os cristãos, eles abriam as suas casas para acolher os cristãos que precisavam de ajuda. Sob o verso 2 ainda, o texto nos diz assim: foi praticando o quê? A hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram o quê? Anjos. Anjos. Na própria Bíblia, meus irmãos, nós temos exemplo de pessoas que hospedaram anjos. Por exemplo, Abraão e Ló. Abraão e Ló hospedaram anjos em suas casas. E que as nossas casas também, meus irmãos, possam ser um lugar de hospitalidade. Um lugar de acolhimento, um lugar onde as pessoas se sintam bem, se sintam amadas, acolhidas. Um lugar onde as pessoas sintam a maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Quão maravilhoso é isso, meus irmãos. Acompanhe comigo agora o verso 3. O verso 3 nos diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que os estivessem sofrendo no corpo. O verso 3 está nos falando sobre os que se encontram encarcerados. E nesse contexto aqui, irmãos, o texto está falando dos cristãos que estavam presos devido às perseguições, por anunciar o Evangelho, por serem cristãos, por não negarem os ensinamentos de Cristo Jesus. E hoje em dia também, quantos cristãos são perseguidos? Quantos cristãos precisam pregar o Evangelho de forma escondida? Quantos cristãos não têm a liberdade de se reunirem para cultuar a Deus? E esses dias mesmo estava vendo um vídeo de um pastor, o qual admiro muito, chamado Paul Washer, e ele estava pedindo oração por cristãos. Ele estava pedindo oração por cristãos que estão passando por momentos difíceis, cristãos que estão enfrentando grande perigo de morte e violência. Essa semana
Essa semana ou semana passada, se eu não me engano, eu estive vendo esse vídeo nas redes sociais, pedindo oração pelos cristãos que estão sofrendo. E nesse contexto, meus irmãos, se os irmãos me permitirem, eu quero rapidamente aqui trazer um testemunho para os irmãos, um testemunho que eu recebi no WhatsApp, também vi nas redes sociais, e gostaria que os irmãos ouvissem. Talvez alguns irmãos aqui já ouviram esse testemunho, mas é sempre bom relembrarmos, é sempre bom trazermos à memória esses testemunhos maravilhosos, marcantes. Eu queria aqui rapidamente passar aos irmãos, já que estamos falando de perseguição. Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sob o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Soto, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai, um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram 1 minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, a mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadessa e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim: tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar, nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida, pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que, mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem ir a hora que quiserem e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? Ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tinha apenas uma Bíblia
E eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos disse: irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo: eu preciso de Isaías 53, e alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E eu disse assim: é verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos: breve Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim: eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração. E que nós possamos entrar na porta do céu e nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar. Até aqui, irmãos. Que testemunho marcante, né? Maravilhoso. Que possamos refletir sobre esse testemunho aqui. Por isso que o verso 3 do texto que acabamos de ler nos diz assim: lembrem-se, lembrem-se. Não podemos esquecer daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que estão sofrendo, pois ainda existe muita perseguição. E principalmente, irmãos, precisamos orar, como nós vimos aqui nesse testemunho maravilhoso. Orar. Dobrar nossos joelhos, precisamos orar por nossos irmãos, precisamos orar por missionários que estão passando por dificuldades, missionários que estão arriscando a vida por levarem o evangelho da cruz. Temos que ter uma vida de oração, dobrar os nossos joelhos. Que Deus possa ser prioridade em nossas vidas, prioridade. Acompanhe comigo o verso 4, vamos para o verso 4 agora. O verso 4 nos diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O nosso lar, meus irmãos, deve ser o primeiro lugar a praticarmos o amor. Primeiro lugar a praticarmos o amor. Dentro do nosso lar, dentro da nossa família, precisa existir amor, precisa existir paz, precisa existir alegria, porque quando nós refletirmos sobre o amor dentro de nossas casas, estamos falando sobre cuidado, estamos falando sobre união, e quando nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo hoje das famílias, nós vemos muitas famílias sofrendo por causa da falta de amor no lar. Muitas famílias estão sofrendo. Por isso que nós precisamos praticar o amor. Famílias estão sofrendo porque não encontram mais o amor dentro de casa. Famílias estão sofrendo porque não existe mais respeito. Não existe mais cuidado, não existe mais prioridade. Não há mais diálogo, não há mais perdão, não há mais reconciliação. A vida conjugal hoje em dia também tem sido muito banalizada. Muitos divórcios, casamentos apenas de fachada, mentiras, adultérios. É por causa disso que muitas famílias estão sofrendo. Por isso que nós precisamos praticarmos principalmente o amor dentro de nossos lares, vivermos esse amor verdadeiro de Cristo Jesus. Em segundo lugar, sejamos sempre gratos a Deus, sejamos sempre gratos a Deus. Conservem-se, verso 5 nos diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Precisamos, irmãos, termos muito cuidado com a avareza, com amor ao dinheiro, às riquezas. Há muitas pessoas que se vendem pelo dinheiro, há muitas pessoas perdendo seus valores por causa do dinheiro.
Não existe nenhum problema no dinheiro, não existe nenhum problema em ganharmos dinheiro, até porque nós precisamos trabalhar, e digno é o trabalhador do seu salário. Mas o problema está em colocar o nosso coração no dinheiro. Colocar o nosso coração, amarmos o dinheiro. E quando uma pessoa ama o dinheiro, ela se torna egoísta. Ela se torna egoísta, ela pensa em si própria. É o famoso, o que nós chamamos o famoso pão duro. O famoso pão duro. Pessoas que querem acumular bens para si. Certa vez eu vi uma história de uma pessoa que possuía muitos bens. Era uma pessoa que tinha muito dinheiro, muitas posses. Mas mesmo possuindo tudo isso, ela dependia de favores. Ela pedia favores para os outros. Olha só, meus irmãos, o que a avareza faz com o coração e com a mente de uma pessoa. São pessoas que querem ter cada vez mais dinheiro, e a avareza impede que as pessoas tenham um coração generoso, tenham atitudes generosas. Por isso que é preciso nós tomarmos muito cuidado com a avareza, estarmos sempre vigiando o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é enganoso. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, verso 21, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É por isso, meus irmãos, que o final do verso 5 nos diz assim: contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Precisamos sempre ter um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, gratidão constante, pois o nosso Deus tem nos abençoado, o nosso Deus tem sustentado as nossas vidas. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós, quantos motivos de alegria, quantos motivos de gratidão nós poderíamos aqui falar ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Quando nós entendemos que a nossa alegria, quando nós entendemos que o nosso maior bem não está no dinheiro, não está nas coisas deste mundo, não está nas coisas que nós possuímos, mas que o nosso maior bem, o nosso bem mais precioso se chama Jesus Cristo, a nossa vida tem um novo sentido. Descobrimos que o nosso tesouro não está aqui neste mundo, mas está no céu. Lá está o nosso tesouro. É por isso que Jesus é a fonte da nossa alegria. Jesus é a fonte da nossa paz, Jesus é a fonte do nosso contentamento. É por isso que o apóstolo Paulo disse essas palavras: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que nesta manhã, com todo o nosso coração, podemos declarar isso, meus irmãos? Que somos contentes em toda e qualquer situação? Que possamos dizer sim, que essa possa ser a nossa resposta: sim, Senhor. Somos felizes em toda e qualquer situação. Somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Independente das circunstâncias que nós venhamos a enfrentar, independente, em tudo devemos dar graças, porque a nossa alegria está somente na graça de Cristo Jesus. Em Jesus, eu e você podemos confiar, em Jesus, eu e você podemos depositar toda a nossa confiança, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Jesus é quem sustenta as nossas vidas, Ele é o bom pastor. Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará, Ele sempre estará ao nosso lado, Ele sempre estará
presente. Verso 3, caminhando para a terceira parte da nossa exposição desta manhã. Terceiro lugar, quero dizer, confiando no Senhor. Confiando no Senhor. O último verso do texto que nós lemos nessa manhã nos diz assim, verso 6. Acompanhem comigo o verso 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Diante das circunstâncias da vida, meus irmãos, o Senhor é quem nos ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele é quem nos dá forças para enfrentarmos os dias maus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá força quando achamos que não vamos ter mais forças. Ele é quem nos dá entendimento e traz aos nossos corações paz. Ele é quem nos ajuda em meio às dificuldades. É por isso que eu e você, nesta manhã, podemos declarar com toda a confiança em nosso coração: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei, não temerei. O que me podem fazer os homens? O que me podem fazer os homens? Não precisamos ter medo, meus irmãos. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Não precisamos ter medo das tempestades, não precisamos ter medo dos homens, não precisamos ter medo das coisas que irão acontecer no final dos tempos, não precisamos ter medo com a nossa própria vida, porque é o Senhor quem dirige a nossa vida, é o Senhor quem está no comando, é o Senhor quem está sustentando, e para tudo Deus tem um propósito. Para tudo Ele tem um propósito, nada foge do controle do nosso Deus. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus quem governa tudo, e principalmente as nossas vidas. Eu e você precisamos apenas confiarmos de todo o nosso coração sobre os cuidados de Deus. Confie no Senhor, não duvide, mas coloque toda a sua confiança nele. Coloque toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos ajude. Nos ajude a praticarmos o amor, a vivermos o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus nos dê forças, mesmo nós passando por perseguições, por tribulações. Que o Senhor Jesus possa nos dar alegria, que o Senhor Jesus possa, nesta manhã, renovar as nossas forças, renovar a nossa esperança, para enfrentarmos as lutas de cada dia. Que possamos também sempre termos um coração grato diante de Deus, por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas. Sempre confiando no Senhor, confie no Senhor. Independente das circunstâncias, sempre confie no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Convido você a fechar os teus olhos. Vamos ter um momento de intercessão, vamos ter alguns minutos em silêncio, em oração. Coloque perante o Senhor o seu coração. Derrame sobre Ele todas as suas angústias, os seus medos, aquilo que tem preocupado o teu coração. Que possamos também nesse momento nos lembrar daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que estão sofrendo por anunciar a mensagem da cruz. Que possamos nos lembrar também daqueles que estão sofrendo num leito de hospital, aqueles que estão enfermos, estão precisando tanto de uma cura, aqueles que estão precisando serem consolados,
estão precisando de força, esperança. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo Deus maravilhoso, amoroso, misericordioso que és para nós. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, a praticarmos o teu amor, a vivermos o teu amor, a exalarmos o bom perfume de Cristo. Que possamos, ó Deus, vivermos o teu amor verdadeiramente, Senhor, constantemente, ó Pai. Que possamos amar, Senhor, assim como o Senhor nos ama, um amor que acolhe, um amor que cuida, um amor que perdoa. Que possamos exercer esse amor, Senhor. Que os nossos lares, a nossa vida, possa ser um lugar de hospitalidade, Senhor. Que as pessoas se sintam bem em nossa casa, que possamos acolher, amar, cuidar, Senhor. E que diante das circunstâncias da vida, dos medos, ó Deus, das tempestades, do mar agitado, das notícias ruins que nos chegam, diante das mortes, dos lutos, das enfermidades, que o nosso coração não possa se abalar, Senhor. Que possamos continuarmos firmes com a nossa fé em Cristo Jesus, confiando que o Senhor está no controle, confiando que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, o Senhor está no comando, o Senhor tem tudo sob o teu controle, ó Pai. Nada foge do teu controle. Que possamos confiar em Ti, Senhor. Que não possamos duvidar, Senhor, porque quem quer trazer dúvida ao nosso coração, à nossa mente, é o inimigo, Senhor. O inimigo é o acusador, que vem todos os dias querer nos acusar, nos desanimar, Senhor. Mas que possamos pregar a palavra para nós mesmos, pregarmos a palavra para nós mesmos, de que o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem dirige e sustenta as nossas vidas. Em nome de Jesus, te oramos, ó Pai, te agradecemos. Amém. Vamos cantar, irmãos, convido os irmãos a cantarmos mais um cântico em louvor ao nosso Deus. Continue em oração, refletindo sobre a letra dessa canção. Quero ser como criança, te amar pelo que és,
abraça-me com teus braços de amor. Amém. Caminhando para o envio do nosso culto, muito obrigado por você estar conosco até esse momento. Que você tenha um bom domingo com a graça de Cristo Jesus. Antes de ler o último texto bíblico do nosso culto desta manhã, quero dizer que às 7h temos o nosso tempo de comunhão. Se você ainda não participou, venha participar conosco hoje, às 7h pelo Google Meet. Nós enviamos o link pelas plataformas digitais, pelo WhatsApp. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco, será um prazer, uma alegria estar te ajudando a se conectar em nosso tempo de comunhão pelo Google Meet, às 7h. Fica aqui o convite, um momento de comunhão, momento onde nós refletimos sobre a palavra do Senhor, cantamos, oramos. Tem sido uma bênção para todos aqueles que estão participando desse momento. Quero dizer também que às terças-feiras nós temos aqui nosso PG, às 7h30. Se você quiser participar conosco, entre em contato, mande um WhatsApp para nós, toda terça-feira, às 7h30. Que Deus assim te abençoe. Isaías capítulo 61, do verso 1 ao 2, a palavra do Senhor nos diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Que possamos praticar o amor, vivermos o amor de Cristo Jesus. Oremos. Pai, te agradecemos por esse culto, por esse tempo precioso que passamos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Nos abençoe, nos ajude essa semana em nossas dificuldades, esteja conosco, nos amparando, nos consolando, nos dando força, esperanças, ó Deus, para enfrentarmos as circunstâncias, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque o Senhor é um Deus que nunca nos abandona, sempre está conosco. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, Criador de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Tenha uma boa semana.